A paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Admilson Silva, sou pastor-presidente da Igreja Evangélica Vivendo em Cristo e estamos aqui com mais um vídeo para a sua edificação. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comente e compartilhe. Não deixe de ativar o sininho para você ser notificado de todas as postagens que fazemos aqui no canal. Em especial, o estudo da Bíblia Sagrada capítulo por capítulo. E nós estamos hoje no capítulo 7 do livro de Gênesis e vamos falar sobre o dilúvio. O dilúvio, a qual foi um momento marcante na história da humanidade. Quando nós falamos do dilúvio, nós vamos entender que ele foi necessário para extinguir todo o mal que existia na raça humana. Os homens pecaram, se desviaram de Deus, se desviaram todos dos caminhos do Senhor, e quando o Senhor estava prestes a destruir a terra com o dilúvio, para limpar a terra de toda corrupção, de toda maldade, ele viu Noé, um homem justo, a qual ele enfatiza em Gênesis capítulo 6 e no versículo 22, que Noé era justo diante daquela sociedade corrompida. E o Senhor, ele sempre vai preservar a justiça, ele sempre vai preservar aqueles que andam retamente nos seus caminhos. Então assim o Senhor determina que Noé faça uma arca, dá a Noé todas as medidas para aquela arca, e Noé começa a construção daquela arca. É importante frisar que por mais de 100 anos, Noé esteve fazendo aquela arca, dando àquela população o direito de se arrepender e voltar dos seus maus caminhos para os caminhos do Senhor, mas a população não se arrepende dos seus maus caminhos, dos seus pecados, e assim o dilúvio vem como a justiça sobre o pecado deles, Deus trazendo sobre eles aquilo que eles mesmos tinham plantado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e o salário que eles escolheram do pecado que eles cometiam foi a morte. Entramos em Gênesis 7, nós vamos ver que no primeiro versículo, Deus enfatiza novamente que Noé era justo. Aquilo tinha chamado a atenção de Deus, porque Deus ele atende para aquele que anda na sua vontade, na sua retidão, segundo a sua palavra. A palavra de Deus nos diz que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então Deus enfatiza novamente que ele era um homem reto, era um homem sábio e era um homem que andava com Deus. É importante nós entendermos que se nós formos fazer uma contagem, uma análise matemática, nós vamos entender que aqueles homens que geraram filhos e filhas e que viviam aproximadamente 900 anos, Matusalém chega a viver 969 anos, é o homem mais velho registrado na Bíblia Sagrada. Nós vamos ver que eles geraram muitos filhos e filhos e viram seus netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante, viram muitas e muitas das suas gerações antes de ver a morte. Então, dentro de um cálculo matemático, alguns estudiosos chegam a um número de aproximadamente 700 milhões de habitantes vivia no mundo naquela época. Aproximadamente 700 milhões de habitantes era a população daquela época. E o que nos chama a atenção é que no meio de todo esse povo, aproximadamente 700 milhões de pessoas, nós vamos ver apenas 8 que estão andando nos caminhos do Senhor, para que todos entendam como estava a raça humana. Se esses 8 morressem, morria a lembrança de Deus, morria a justiça, morria a retidão, morria com eles, iriam acabar tudo aquilo que Deus planejou para o homem. Era necessário uma intervenção divina e Deus tinha toda a autoridade para fazer essa intervenção. Deus ele vai determinar que não somente Noé e sua família entrassem na arca, mas Deus queria que de cada animal que entrasse um casal na arca. Vale frisar também que Noé não foi atrás desses animais, não foi Noé que foi buscar esses animais, Deus trouxe cada animal até ele. Assim como Deus fez com Adão,
trazendo todos os animais para que Adão desse o nome. Deus trouxe todos os animais novamente a Noé. E Noé, né, apenas os conduziam na arca. É importante que dos casais limpos, considerados animais limpos, né, dos animais considerados limpos, não era apenas 2, mas sim 7 que estavam, né, não era apenas 2, mas 7 que estavam dentro da arca. Nós vamos ver nos próximos capítulos. Algumas pessoas acreditam que era feito para alimentação, mas não era para alimentação. Era um projeto de Deus futuro. Nós vamos entender isso no capítulo de número 9. Vale ressaltar também que Noé, quando ele entra na arca, ele está com a idade de ele está com 600 anos, diz a Bíblia Sagrada, que ele está com 600 anos quando as águas, elas vêm, quando houve o momento do dilúvio. O dilúvio, algumas pessoas também, isso gera muita discussão teológica, de se o dilúvio, se ele foi local ou se ele foi global. Entendo como um dilúvio global. As águas inundaram toda a terra, e algumas pessoas até questionam algo, mas eu quero já deixar aqui um convite para que esteja acompanhando. Em Gênesis 10 nós vamos estar explicando um pouco melhor porque ele foi global e não local. Quando o dilúvio vem sobre a terra, há algo inédito acontecendo na história. Primeiro, que está caindo água do céu. Até então não havia chovido. Então o povo não entendeu o que estava acontecendo, porque começou a descer água do céu. Até então o orvalho cobria a face da terra e regava a face. Primeiro que esse orvalho, quando ele molhava a terra então então nascia todos os alimentos. Mas aconteceu algo também vindo de baixo, que foi as correntes de águas subterrâneas que explodiram, né? Nós tivemos águas tanto saindo da parte de baixo da terra, como ela descendo dos céus. A Bíblia fala que ocorreu por 40 dias. Por 40 dias choveu sobre a terra. Mas voltando ainda em Noé, quando ele entra dentro da arca, Deus fala com ele que 7 dias após iria começar a chover. Em 7 dias ele começa a colocar toda a sua família, todos os animais, tudo aquilo que eles iriam necessitar para passar esse tempo dentro da arca. E ao 7º dia, quando Noé já está dentro da arca, a Bíblia nos fala que Deus vai fechar a porta. Deus, ele fecha a porta. Né? Isso implica que Deus, ele colocou uma proteção especial, né? Quando ele fecha a porta e ele está protegendo ele. Quero que entenda que a porta não é selada por dentro, a porta foi selada por fora. Não tinha como Noé selar essa porta. Essa porta foi selada pelo próprio Deus. O próprio Deus vai selar essa porta. Né? Aqui nós podemos fazer até um paralelo com as portas que a Bíblia diz, porque as portas elas sempre proveu segurança e livramento para o povo de Deus em vários tempos. Né? O próprio Jesus usou a porta como um símbolo. Né? A Bíblia fala das 10 virgens. E quando a Bíblia fala das 10 virgens, nós vamos ver que vindo noivo, ele fecha a porta. Ele fecha a porta, ou seja, aqueles que estavam andando com ele já estavam do lado de dentro da porta, já estavam guardados, já estavam protegidos. E aqueles que estavam do lado de fora, eles não podiam mais entrar. Né? Jesus também vai usar a porta como um símbolo de salvação, aonde aqueles que adentrarem as portas estarão salvos. Jesus vai usar outro termo com a porta quando ele vai dizer que ele está na porta da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração, está batendo. Se nós entrarmos, haverá salvação, haverá restituição, haverá transformação na nossa vida e ele vai cear conosco. Mas se nós não abrirmos a porta, ficará do lado de fora. Ou seja, o lado de dentro da porta tem salvação. E assim aconteceu, porque aqueles que estavam dentro da arca encontraram sim a salvação. Aqueles que estavam dentro da arca, nós vamos ver já no capítulo 8, que todos os que entram na arca, eles vão descer da arca. Todos que entram dentro da arca estarão vivos. Todos aqueles que não entraram na arca, todos eles faleceram, todos eles morreram e todos eles, né, sucumbiram com as águas do dilúvio que veio sobre a terra.
Deus, ele esperou anos e anos para aquela geração se converter e aquela geração não se convertia. É interessante nós entendermos que quando as águas vêm, a Bíblia nos diz que elas vão passar acima dos cumes dos montes. Aproximadamente 6,75 metros, né? E que a Bíblia fala que elas passam 15 côvados, cada côvado significa 45 centímetros. Então 15 côvados de 45 centímetros, 6,75 metros, é a altura que elas vão passar sobre o monte mais alto. Ou seja, vai cobrir completamente a terra. Aquilo vai cobrir completamente a terra. E as águas do dilúvio, ela tinha um propósito de destruir aquela geração, o pecado daquela geração, de destruir daquela geração todo o mal, toda a imoralidade a qual aquele povo estava inserido. E as águas do dilúvio, elas vão cumprir muito bem esse papel, pois não há vida fora da arca. No texto bíblico vai ver que não há vida fora da arca, senão aquelas que estavam dentro das águas. Mas todo o ser que estava sobre a terra, assim como os homens, os animais, todos eles pereceram. Algumas pessoas falam, mas até os animais foram sacrificados. A Bíblia coloca o homem como o líder de toda a natureza, como o mantenedor e o criador. Né? Quando o Adão peca, a Bíblia fala que a terra também ela foi julgada, falou por sua culpa, Adão, a terra vai também dar espinhos e abrolhos. Então a terra também viveu a consequência do pecado do homem. O homem não destrói, senão, né, o pecado do homem não destrói somente ele, mas destrói também a natureza e tudo aquilo que está em sua volta. É importante nós entendermos que aqui foi a misericórdia de Deus para manter vivo na terra a honra, a moral e a sua presença reinando no coração do homem. Que Deus abençoe sua vida mais uma vez.